Oi, eu sou o Flávio Proença e eu sou um estrategista de inovação para marcas. Sou nascido e criado, aqui em Belém, mas quando tinha mais ou menos 20 e poucos anos eu fui morar em São Paulo. Na verdade já trabalhava, no universo de propaganda, de publicidade aqui em Belém. E é engraçado porque eu aprendi sobre estratégias de marca de uma maneira meio por acaso. Eu trabalhava na área de criação aqui em Belém e sempre tinha uma dúvida grande sobre o que eu deveria fazer, como criativo, o que de verdade, qual era o tema e qual era a solução para o problema de um cliente, qual que deveria ser o caminho criativo que a gente deveria tomar. E aí eu descobri que em alguns lugares, em algumas agências um pouco mais estruturadas, existia uma área de planejamento, interpretava quais eram as características do consumidor, qual que era o comportamento e a relação dele com a categoria, com a marca, e do outro lado, o que aquele anunciante precisava comunicar, ou quais eram as forças daquele anunciante para fazer essa conexão e dar um endereçamento criativo, estratégico criativo para as campanhas. E assim eu comecei minha carreira trabalhando em algumas agências como planejador. Passei pela DM9, passei pela Young & Rubicam, trabalhei com alguns caras muito legais e aprendi muito sobre comunicação para essas grandes marcas. Quis me jogar em mares novos, em novos ambientes, para me testar também e para aprender outras coisas. Eu tive alguns hiatos. Um deles foi trabalhando na Box 1824, que ela acabou balançando bastante o mercado brasileiro com alguns conceitos muito novos para pesquisa de mercado. Então foram caras que trouxeram conceitos de mainstream, alfa e beta como cadeia de influência na relação com as várias categorias. Trouxe a ideia de 18 a 24 também como um polo etário, aí, como um gerador de influência social, aspiracional para os mais novos e muito inspiradora para os mais velhos. E isso depois me ajudou quando eu voltei para a publicidade. E aí voltei trabalhando na Talent e depois na Young. E foi aí que encerrou um pouco a minha carreira em agências de publicidade, no meu histórico. O último trabalho que eu fiz com publicidade, uma campanha que foi bem extensa, ela acabou ganhando corpo, que era uma campanha para Vivo. E aí a gente conseguiu trazer um personagem que era bem bacana, que era o Ruivinho da Vivo. E aí eu resolvi empreender. Eu tinha uma ideia de tentar sair um pouco do universo de comunicação e entrar um pouco mais no universo de realização, entender um pouco como eu poderia ajudar as marcas a fazer mais e não necessariamente só a falar mais. E aí, com dois outros sócios que eram do mercado de publicidade, entendiam sobre pesquisa, entendiam sobre insights de consumidor, e um outro sócio que vinha do universo de design, a gente montou na época a Grimpa, mas era uma empresa de design de serviços muito pautada em insights verdadeiros do consumidor. Então ela olhava para o comportamento, para as relações, para a cultura. Foi aí que a gente começou a entender um pouco mais também sobre as metodologias de sprint, sobre essa ideia de tentar resolver, prototipar, identificar caminhos de inovação de uma maneira mais comprimida, de uma maneira mais concentrada. A gente também chegou a fazer alguns trabalhos bem interessantes para clientes nacionais, como Tramontina, mas também para alguns clientes muito legais, globais, como Honda. Eu lembro que o lançamento do novo City, o novo Fit, foram lançamentos da Honda aqui no Brasil que a gente apoiou, entendendo um pouco quais deveriam ser algumas características de produto, na tropicalização desses produtos para o Brasil, ajudando a Honda a fazer isso, mas também entendendo a dar alguns direcionamentos de posicionamento do produto e como eles deveriam, em alguma medida também, trazer a personificação desse motorista de Honda, de Honda City, de Honda Fit. A gente executava grandes projetos, tinha uma satisfação imensa de alguns clientes, mas a gente não conseguia tracionar o negócio. E a gente tinha um entendimento de que talvez a gente tivesse uma dificuldade de transformar aquele negócio num negócio grande, num big business mesmo. E me joguei no mercado novamente. Meus sócios permaneceram lá e com uma mentalidade que a gente tinha de como a gente conseguiria produtizar alguma coisa que era bastante
tailor-made, né, que era bastante customizada por cliente. Como é que a gente conseguiria dar volume para algo que era super customizado? E aí participei de um processo seletivo, participei de um processo para entrar numa vaga de líder de insights, né, na Google, aqui no Brasil, e acabou que isso funcionou. Eu trabalhei como líder de insights por 2 anos e 8 meses, desdobrado para 4 verticais: telecomunicações, finanças, automóveis e viagem. O que a gente fazia basicamente é o que o Google faz para a gente como pessoa física: entender quais são os cenários, ampliar o conhecimento sobre esses cenários. Então, o que o Google faz na hora que a gente quer ir de casa para o trabalho, né, é entender quais são as rotas possíveis, e a nossa decisão, a nossa estratégia de mobilidade, ela acaba sendo tomada com mais clareza, enxergando melhor quais são esses contextos. A gente fazia isso no nível corporativo, ajudando empresas a entenderem melhor os comportamentos, entenderem melhor os cenários em que elas estavam, para que elas pudessem tomar algumas decisões estratégicas de negócio, algumas decisões estratégicas de comunicação, com mais clareza sobre esses cenários, com mais entendimento e consciência sobre esses cenários. E trabalhei durante esses quase 3 anos lá, e também aprendi muito sobre esses grandes negócios, sobre escalar negócios, sobre a importância de uma cadência, de uma estratégia comercial, e isso eu acho que foi muito legal para preencher esse espaço que era talvez uma das dores que a gente tinha na Grimpa. Nesse meio tempo, os meus sócios da Grimpa acabaram encontrando um dos produtos que revelaram esse poder de crescimento da empresa e criaram um spin-off da empresa chamado On The Go. No meio do ano passado eu saí do Google, e foi uma decisão extremamente dolorida, por ser uma empresa muito legal, uma empresa que te dá várias possibilidades, uma empresa que é extremamente generosa, uma empresa que te magnetiza por ser um mundo de inovação e de informação, e saí com a intenção de me reaproximar de algumas coisas que para mim eram importantes. Então eu trabalhava lá muito dentro da área de insights, mas um pouco distante da tomada de decisão estratégicas para marcas. Eu sempre naveguei muito nesse universo de insights e no universo estratégico, no universo que se aproximava quase da realização e do produto criativo, e lá eu estava muito mais próximo do universo de insights. E aí eu decidi, obviamente com a intenção de aprimorar o conhecimento nessas áreas, nos deslocamos, fomos para Londres. Cheguei no Brasil no final do ano passado, ainda fiz algumas viagens por aqui e resolvi que o meu caminho, pelo menos no momento, era empreender. E fiz duas coisas, e hoje são as 2 frentes, né? Hoje eu estou com 2 frentes de atuação, uma delas numa direção um pouco mais customizada, que é voltar para a história de aceleração de marcas. Então hoje eu, junto com um sócio, a gente roda uma empresa chamada Gig, e ela vem justamente dessa inspiração da música, de pegar o nosso time de músicos e de especialistas e plugar em alguns clientes para promover a aceleração. E essa aceleração, ela se dá no que a gente chama de Jam Sessions. Então, numa jornada de 5 dias, essas Jam Sessions acontecem. Basicamente é uma releitura do processo de Design Sprint, inclusive que eu pude experimentar bastante, né, na minha época de Google. A outra frente, ela é uma frente que tem muito mais a ver com a construção de produto, um produto que seja escalável. Como eu falei, os meus antigos sócios tinham esse mantra de transformar a história da pesquisa numa coisa que fosse, da consultoria numa coisa que fosse produtizável. Eles pegaram toda a tecnologia de bots conversacionais e de inteligência artificial para construir quase um pesquisador reinventado. Eles estão usando hoje essa tecnologia para entrevistar pessoas para projetos de pesquisa de mercado, pesquisa de marca. Então, desde tracking de marca, pesquisas de comportamento, pesquisa de satisfação de consumidores, tudo isso pode ser feito através de entrevistas feitas por bots. Então, a minha segunda frente, ela diz respeito a uma reconexão com essa empresa que eu tinha. Então, eu voltei para essa antiga casa e hoje sou responsável pelo desenvolvimento do produto e crescimento desse produto dentro da On The Go. A On The Go, ela é um spin-off da Grimpa, que ela era essa empresa de consultoria e de design. E aí eu fechei um pouco esse ciclo atual, trabalhando numa frente de negócio
que é mais customizada, onde eu posso trabalhar com vários desafios de diferentes clientes, e um outro onde eu estou nesse universo de conforto, que é pesquisa mais tecnologia, que são ambientes que eu também tenho alguma familiaridade, mas trabalhando numa coisa muito específica, que é ajudando a construir, polir esse produto para ele ficar cada vez mais utilizável, mais simples para os clientes, e ao mesmo tempo usando toda essa informação, né, e todo esse conhecimento que eu criei de marketing digital e de crescimento para poder escalar cada vez mais esse produto. Bom, esse é um pouco da minha história e do meu momento atual, e caso vocês queiram acessar, descobrir um pouco mais sobre o projeto, ele vai aparecer aqui embaixo. E o segundo é o OnTheGo, onthego.com.br também. Se tiverem interesse em saber mais sobre pesquisa através de bots e inteligência artificial, é só vocês entrarem aqui no site. Obrigado, um beijo.